Vamos conversar agora com 4 mulheres interessantíssimas que criaram aqui em Petrópolis uma coisa inovadora para a cidade, que foi o Coletivo Feminino Popular. Vocês depois vão ver o que é isso realmente. Mas, nesse momento que a gente acabou de viver, de eleições municipais, inclusive tumultuadíssimas, foi interessantíssima a ideia que elas tiveram, inovadora para os hábitos de Petrópolis e que já tinha dado certo em vários outros municípios do país. Então, vamos conversar aqui com essas 4 mulheres interessantíssimas e elas vão nos contar o desafio que elas tiveram, a coragem que elas tiveram e como é que elas se saíram vitoriosas nessa empreitada que, para Petrópolis tão conservador, é uma inovação e um arejamento político extraordinário. E a gente se deve isso ao PSOL, que é um partido realmente novo nas ideias, na postura e no tempo de vida, e que isso também é muito bom para que a gente tenha, vamos dizer assim, uma confiança maior no êxito de pessoas que querem fazer política de maneira diferente. Então, vou começar com a Júlia, que eu sei que foi quem registrou esse coletivo. Então, Júlia, é um prazer ter você aqui conversando conosco, e eu queria te fazer uma pergunta primeiro, assim, bastante instigadora. Você seria candidata sem o coletivo? Olha, não seria candidata sem o coletivo. Principalmente pelo que foi construído durante a campanha, né? Mas eu posso também contar para você um pouquinho de como foi esse processo, né, do surgimento do coletivo e dizer que foi uma junção que foi acontecendo, né, que foi natural. E a princípio, só para terminar a sua pergunta, a princípio eu seria candidata sozinha. Né? Então você seria candidata de qualquer maneira, né? A princípio eu fui a primeira doida a topar essa jornada. Doida não, eu acho que você foi ótima. Doida não, a gente precisa de gente como vocês. Pelo amor de Deus, vamos ter coragem de botar a cara na reta e brigar para mudar esse país. Fala aí. É isso aí. Na verdade, eu digo doida assim na brincadeira, porque a gente fazer política não é mole, né? Fazer política, ser mulher e fazer política é algo muito complicado, né? E eu sou professora, dou aula na rede pública, na rede privada de educação, eu trabalho em 5 escolas, né, diferentes, então, assim, a minha vida é uma loucura, então eu trabalho muito, eu tenho uma filha pequena de 3 anos, então eu digo doida porque quando a gente se une e coloca o nome, assim, para participar de um pleito, sem nunca ter pensado em se candidatar, né, tem que ter um impulso que beira ali um pouco a loucura, né, sem problema nenhum em relação a isso. Mas é uma santa loucura, uma santa loucura. Mas foi, assim, uma experiência muito boa, muito positiva, assim, na minha visão. Aí, como é que isso aí evoluiu para a necessidade ou para o seu pensamento que um coletivo agregaria mais do que você, vamos dizer assim, convencer as suas companheiras de que elas também deveriam ser candidatas, porque o partido precisava de mulheres candidatas, né? Então, como é que foi esse caminhar aí do individual para o coletivo? Na verdade, a gente ficou desde o início, né, do ano passado, de 2020, se reunindo com a setorial de mulheres do partido, né, do PSOL Petrópolis, e a minha pré-candidatura, né, já havia sido conversada desde 2018, então a gente já vinha, né, com essa ideia, e essas conversas com a setorial de mulheres foi aproximando esse grupo, né, da coletiva, e as outras
que também são da coletiva, né, que começaram a pensar como seria se fosse mais de uma candidata para a gente conseguir organizar e coordenar a campanha, né? Seria muito mais complicado. Por quê? Porque seria um grupo para coordenar mais de uma campanha. Então, naturalmente, não surgiram outras candidatas, surgiram outras companheiras para a gente juntar nesse bonde da coletiva, porque com todas nós, a gente faz, de fato, uma mudança, né? E a gente teria muito mais pernas, mãos, braços, estrutura, mentes trabalhando para construir essa campanha, porque fazer uma campanha não é mole, né? E todas nós aqui somos novatas, a gente nunca tinha participado tão de dentro, assim, né, de uma campanha. Então, foi a decisão mais acertada, acredito, né? Essa formação coletiva que a gente fez, porque afinal tudo estava sendo construído coletivamente, né? Até os nossos programas, né? As nossas ideias estavam sendo compartilhadas. Então a coletiva ela foi uma consequência natural do processo. Mas deixa eu te fazer outra pergunta, Júlia. Você falou isso em relação a mais mulheres para ajudarem a montar uma campanha, né? Mas, por exemplo, se vocês tivessem campanhas individualizadas, vocês teriam uma possibilidade de ter um percentual para cada campanha do fundo partidário, né? Quer dizer, recursos vindos do partido para cada campanha de cada uma de vocês. Vocês se unindo no coletivo, vocês têm essa possibilidade de ter quadriplicado, ou se o coletivo tivesse mais gente, o percentual de cada uma dentro do coletivo ou não? É um percentual para uma campanha só. Como é que o partido encara financeiramente essa questão dos recursos para a campanha? O coletivo é considerado uma campanha ou é, no caso de vocês, considerado 4 campanhas? O partido continua entendendo a candidatura coletiva como se fosse uma candidatura, né? Mas a gente sabe que pela lei eleitoral a gente tem um percentual que é reservado, um percentual maior do fundo eleitoral que é reservado para mulheres e para negros, né? E aí na nossa campanha a gente era uma campanha basicamente de 4 mulheres e também tinha uma mulher negra, que sou eu. Então a gente conseguiu ter um percentual maior do fundo eleitoral por conta dessas questões que a legislação nos garante, né? Mas é considerado uma candidatura. Respondendo de maneira bem objetiva é isso, é como se fosse uma candidatura para o fundo eleitoral. Mas então, Maiara, se é considerado uma candidatura, houve esse percentual diferenciado porque você estava dentro do coletivo ou não? Sim, teve um diferencial. Teve um diferencial. Porque, apesar de ser uma só, mas são 4 representantes, né? E dentre elas tem uma representante mulher negra. E é importante ter esse percentual de mulher negra, porque a gente sabe que a violência política para nós mulheres ela é muito cruel, mas para as mulheres negras é muito pior, né? Então é importante que a gente garanta e o partido consegue compreender isso, né? E a gente conseguiu isso de maneira muito tranquila internamente, de garantir essa reserva do fundo eleitoral para nós, enquanto uma candidatura de negritude também, não só de mulher. Mas, olha, ainda bem que vocês estão no PSOL que respeitou isso, né? Porque muito partido aqui em Petrópolis, e eu tenho tido um monte de denúncias dos companheiros que disputaram, não chegou nada para nenhuma delas, entendeu? De recurso nenhum, estão coitadas, brigando até hoje, com as contas abertas e sem saber como é que vão dar conta do recado. Ainda bem que o PSOL, com vocês, agiu nesse sentido de levar em consideração todas essas nuances que são boas para aumentar a possibilidade de bom desempenho, né, da candidatura feminina, principalmente uma candidatura coletiva, né? E aí? Sim, Ana Maria, porque eu acho que, só complementando isso que você falou, eu acho importante a gente dizer que, assim,
A política não é um espaço para nós mulheres, né? Ele é uma estrutura que é feita para tentar afastar a gente desses espaços, né? E a gente é uma luta que a gente constrói todos os dias para estar aqui, para estar falando, para estar sendo representado. E o partido é também uma representação dessa estrutura, né? Então, assim, o pessoal ajudou muito a gente internamente, conseguiu apoiar isso, mas é importante dizer que esse apoio do pessoal é graças à luta de mulheres, né? Isso não é uma coisa que é dada para a gente, é uma luta que a gente constrói todos os dias. E é muito importante das nossas companheiras, mas de várias outras companheiras de todo o estado, de todo o país. E eu acho que é importante a gente valorizar isso, que o pessoal garantiu isso a gente, mas garantiu graças à luta de nós mulheres, né? Com certeza, e graças a vocês mesmo, porque eu acho que nós vamos mudar isso só nessa briga, é lutando mesmo. Né? Nunca vai cair nada de bombejada para a mulher, jamais, nessa estrutura machista, culturalmente falando, né, que a gente tem, não vai nunca, a gente vai brigar até o fim da vida. Bom, eu vou morrer muito antes, vocês continuam na briga aí, ótimo. E aí, Thaís, o que você tem a acrescentar aí nesse papo? Como é que você se sentiu de repente, podendo ser vereadora, porque foi um trispo, quase um pouquinho que vocês não emplacam. E, olha, ainda podem entrar, eu acho, nesse mandato tão conturbado que a gente está tendo aí, politicamente falando, muita coisa pode acontecer ainda, alguém pode ser chamado para ser secretário, e vocês ainda podem atuar na Câmara de Vereadores. Eu tenho uma esperança danada que vocês vão chegar lá. Eu conheci essas mulheres, né, que eram minhas companheiras co-candidatas no PSOL. A Júlia eu já conhecia de mais tempo, da cidade, de Petrópolis, mas a nossa militância se uniu no PSOL, e o que eu acho interessante é que somos mulheres de áreas de atuações diferentes, né? A gente pôde juntar um pouco da trajetória de cada uma, a luta de cada uma, a experiência de cada uma, para construir uma campanha muito mais rica do que se fosse uma campanha centrada em uma pessoa. A gente conseguiu abranger muito mais pautas, muito mais lutas, dialogar com mais gente, mais pessoas, né? Estar em mais lugares ao mesmo tempo. Eu acho que esse é um ganho muito grande quando a gente se junta. E a gente já fazia política assim, então foi, como a Júlia falou, muito natural, fez muito sentido essa multiplicação se dá também na campanha e possivelmente, né, como você falou, ainda existe essa possibilidade, a gente está como primeira suplente, de a gente continuar multiplicando nossas vozes, nossas lutas, até porque a coletiva não somos só nós quatro, né, a gente é figura pública, mas tem muito mais gente que constrói com a gente, que a gente vai estar levando junto, que estão caminhando junto com a gente. Então, eu acho que foi muito potente, né, somar com mulheres que já atuavam em lugares diferentes, com a minha luta também, que é pela cultura, pela educação. Enfim, não é só mulheres lutando pela representatividade de mulheres, que isso sim a gente já falou, é muito importante, é uma das nossas lutas, mas também a nossa luta é muito além disso, né? Com o que cada uma tem aqui de história, de trajetória, enfim. Agora a gente falta ouvir a Cristina. E aí, Cristina, o que você tem a dizer disso tudo? Eu tenho a contribuir que, bom, todas nós nos encontramos, né? Primeiro, boa tarde a todos, eu sou Cristina Moura, e eu sou funcionária pública e aposentada atualmente, trabalhei 34 anos no INSS. E dentro daquela minha vivência lá como servidora pública, eu sempre militei politicamente e eu estava ligada ao pessoal, comecei a me aproximar do pessoal em 2018, quando a gente começou a trabalhar e estudar o setorial feminista dentro do pessoal. Então, as meninas já falaram, a nossa candidatura foi meio natural, né? Um processo que estava acontecendo dentro do pessoal, de discussão, de se colocar nos espaços de poder, entendeu? Porque não adianta a gente somente questionar, estudar e refletir. A gente tem que estar participando dos espaços de poder. Tem que exercer o poder, né? Exatamente. Estar lá como agente
sujeito ativo, né? Isso. Então, quando nós começamos essa questão, a própria Julinha já falou que a gente ia fazer individual, depois resolvemos concentrar força, o que foi maravilhoso para a gente, né? Eu acho que o nosso desempenho foi bom, porque as forças ficaram concentradas. E a minha colaboração nisso tudo, sou a mulher mais velha. Então, o interessante da nossa coletiva, eu tenho 58 anos, sou uma mulher aposentada, a gente mostrava mais ou menos o ciclo integral da mulher. A mulher jovem, a mulher mãe, né? E a mulher que está agora entrando na terceira idade, que tem que ter os cuidados. A nossa política pública tem que olhar todas as mulheres, entendeu? Inclusive, a gente envelhece mais hoje em dia, então essas mães que hoje cuidaram de filhos, hoje cuidam dos pais, cuidam dos sogros, né? Os velhos ficam para as mulheres, né? E esse peso, essa carga é uma coisa muito forte para todas nós mulheres. A gente sabe disso, você sabe muito bem disso, Ana Maria. Sempre sobra para as mulheres, né? A carga do cuidado, né? Então, nós resolvemos realmente colocar toda essa questão, abrir essa questão. Acho que um dos sucessos da nossa coletiva foi que nós falamos amplamente de todas as questões que envolvem a mulher em toda fase que ela está, entendeu? Desde a jovem, que precisa de emprego, que precisa de estudo, que precisa de oportunidades, até a mãe que precisa de creche, que precisa de onde deixar sua filha para poder trabalhar, para poder se inserir no mercado de trabalho, e a mulher mais velha, que também, para poder viver, ter uma vida mais confortável, tem que tirar um pouco da sobrecarga que é sobre ela, né? Então, essas foram as questões que nós levantamos, e eu acho que isso que deu esse frisson todo e essa química toda que deu super certo. Então, quer dizer, vocês tiveram a sabedoria de fazer um discurso uníssono, mas cada uma na sua área, né? Cada uma enfocando mais aquilo que te dizia de perto a vivência dela, né? Enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto experiência de vida mesmo, né? Muito interessante, Exato. gente, muito bom mesmo. Olha, eu acho o seguinte, vocês vão ter um caminho de sucesso extraordinário. Eu tenho certeza que vocês vão assumir o mandato. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu tenho certeza. Então, eu penso assim, vocês já pensaram, fora da estrutura partidária, em algum mecanismo que colocasse vocês mais em evidência enquanto grupo, vamos dizer assim, tipo um observatório, um negócio assim, entendeu? Não sei bem, uma coisa assim a pensar, que fizesse com que vocês tivessem, enquanto sociedade civil, que amanhã pode ter um mandato público, né? Quer dizer, um poder público, de estar sempre presente, questionando as coisas do município que precisam ser questionadas, porque sempre precisam ser questionadas, né? Mesmo que sejam do nosso partido ou contra o nosso partido, se a gente não questionar, passa batido, né? E outra coisa que eu acho também, o poder público ele só atua, infelizmente, sob pressão. Então, vocês estão aí, enquanto coletivo, enquanto grupo, dispostas a essa união para fazer pressão e fazer um observatório de tudo que está acontecendo, para ver como é que vocês podem contribuir enquanto sociedade civil? É um desafio que eu estou fazendo aqui, mas é porque eu estou muito interessada em vocês. Eu queria ter 20 anos menos e estar no PSOL nessa hora. Ah, não seja por isso, aqui não tem limite de idade, não, pode chegar. A Cristina falou aí em mulheres aposentadas, eu estou falando em mulheres já que já estão no seu isolamento social nesse momento, porque estão no grupo prioritário de risco, que é o meu caso. Mas tudo bem, estou muito bem. A gente tem o isolamento social, mas a gente tem a aproximação do virtual, né? Então dá para a gente ir estamos aí fazendo o nosso trabalho, né? Mas, gente, Sim. Sinceramente, eu queria ter muito mais contato com vocês, se vocês me permitirem essa invasão, entende, com vocês, porque para mim é um desafio acompanhar esse mandato.
sabe, enquanto história de vida que eu tenho, eu queria saber o que isso vai dar, e eu tenho certeza que vai dar muita coisa boa, entendeu? Eu acho, Ana Maria, que assim, uma das coisas que a gente aprendeu, não que a gente aprendeu, mas que eu acho que já é um resultado da nossa construção política, da nossa construção de militância, é que a gente faz tudo de forma coletiva. E assim que acabou a eleição, quando a gente viu o resultado, a gente falou, bom, mas a princípio a gente não vai assumir um lugar dentro da institucionalidade, mas a gente está aí, porque o saldo eleitoral para a gente foi muito grande, né? A primeira candidatura, a quinta mais votada da cidade toda, 2.561 votos, foi uma explosão. Mas aí a gente entendeu desde o princípio que a gente tinha uma responsabilidade muito grande. Primeiro com as pessoas que votaram na gente, com pessoas que não votaram na gente, mas que acreditaram no nosso programa, que acreditaram na nossa trajetória, na nossa luta, e que, por isso, vão construir junto com a gente. E aí a gente falou, bom, então a gente tem que fazer alguma coisa. E essa sua inquietação é uma inquietação que também gerou na gente. Falou, bom, a gente não pode parar aqui, né? A gente tem que fazer muito mais. Só que é isso, como a gente faz tudo coletivamente, a gente entendeu que a gente vai pensar o que a gente vai fazer, o que realmente é coletiva, o que a gente tem perna para dar conta, o que a gente tem que ter mais pernas para somar mais gente, para a gente conseguir ter mais estrutura, para ter mais força, ter mais atuação. Para tudo isso, a gente entende que a gente tem que pensar coletivamente. Então, é pensar com todo mundo que construiu essa campanha, as figuras públicas, mas também as coordenações, as pessoas que fizeram essa campanha, os apoiadores e também as pessoas que gostaram da gente, né? Então, logo depois da campanha, a gente fez algumas reuniões com pessoas que estavam próximas, a gente fez chamadas nas redes sociais para as pessoas se aproximarem e a gente continua nessa tentativa de chamar mais pessoas para junto da gente, para a gente pensar a nossa atuação de forma coletiva, com todo mundo junto, e aí a gente vê o que é importante, onde que a gente tem que estar, como que a gente pode estar. E, para além disso, a gente pensa muito em fazer alguns cursos de formação, porque a gente também está nesse momento de pandemia em que a gente tem que pensar muito, né, sobre estrutura, sobre segurança sanitária para a gente, para outras pessoas, então... E a gente tem que pensar com muito cuidado todas as ações que a gente faz e também a gente tem que pensar o que a gente pode fazer que é muito tranquilo. Então, cursos de formações são coisas muito tranquilas porque a gente pode fazer virtualmente, que as pessoas se encontrem, a gente debate temas importantes, debate sobre feminismo, sobre política, sobre a atuação das mulheres, sobre racismo, que são temas que são muito fundamentais, né? Sobre cidadania, eu acho que vocês podem contribuir muito nesse diapasão da cidadania também, sabe? Principalmente a cidadania feminina, eu acho que tem muita coisa, de muitos desafios para vocês abraçarem, né? Sim, então a nossa intenção é essa. Não é que a gente vai ficar só nas redes, só no virtual, não. Mas a gente tem que pensar a atuação física, né, presencial, tem que ser pensada de uma forma muito segura e com muita calma, né, muita cautela. E para pensar tudo isso, a gente tem que pensar coletivamente. E aí é por isso que a gente tenta chamar todo mundo bem próximo da gente, a gente faz atuações nas redes e a gente está isso. E quem quiser se aproximar, pode chegar na gente, continua, nossas redes sociais estão ativas, pode procurar a gente que a gente responde. E vamos fazer essa construção coletiva. Porque a coletiva não somos só nós quatro, não é só quem fez a campanha, a gente é muito maior do que isso. Eu quero, de pronto, parabenizar vocês todas por esse desafio vencedor que vocês conseguiram e por essa responsabilidade que vocês têm agora de terem arejado esse meio político de Petrópolis. Isso é uma responsabilidade. Enquanto mulher idosa e matriarca dessa briga toda, eu tenho esse lugar de fala para falar isso para vocês, tá? Vocês hoje são responsáveis por um arejamento no âmbito da mulher, quer dizer, no âmbito de gênero e também no âmbito do coletivo, da inovação, que vocês têm que dar conta. Então, eu queria deixar esse resto desse tempinho aí que já estourou, mas para vocês darem cada uma mensagem e dizer que esse programa está aberto para vocês a qualquer minuto que vocês queiram vir aqui para falar o que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas, tá bom? Exatamente. Eu acho que a gente
ganhou muita, muita responsabilidade, porque a gente ganhou a confiança e a gente ampliou muito, muito, muito o debate feminista na cidade de Petrópolis. Então, eu acho que temos muita responsabilidade, sim, e é só coisa boa, né? Porque diante do cenário que a gente vive, a gente ter esse horizonte, né? Eu acho que é uma coisa muito boa de dar um gás para a gente lutar mesmo e fazer pressão política e pressionar aquela Câmara e bora lá fazer trabalho coletivo, formação, e é isso aí. Eu queria só agradecer e dizer que é um prazer imenso estar junto dessas mulheres. Muito obrigada. Quem mais? Eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui, de juntar de novo a coletiva, é sempre muito prazeroso, é muito bom reescutar minhas companheiras, mas também ouvir pessoas de fora que se empolgaram, que acreditaram na gente, só chamando a gente mais uma vez para a responsabilidade que a gente sabe que tem, mas eu digo que a gente não tem respostas fechadas. A gente teve um programa, a gente tem uma diretriz política, mas também a gente é muito aberta para novas possibilidades, para as pessoas que estão chegando, para quererem somar com a gente. Então, assim como o convite está feito para Ana Maria, ele está feito para qualquer um que possa estar assistindo a gente. Eu vou assumir esse convite aí numa boa. Também a coletiva é sempre aberta, está em movimento, e agradecer mais uma vez esse espaço. Obrigada mesmo. E dizer que é isso, a política é um espaço difícil para nós, mas eu tenho certeza que se tem uma população, se tem um povo que é capaz de mudar esse mundo, somos as mulheres e são as mulheres negras. Então é muito importante que esse espaço, que a gente rompa esse espaço, porque ele não vai ser dado para a gente de graça, mas nós somos fortes, somos grandes e a gente vai romper com essa barreira e vamos criar muito mais. E a coletiva está aí, a coletiva não para, e a gente está aqui para... A gente já teve uma vitória muito grande nas eleições, mas a gente está aqui para realmente contar uma outra história em Petrópolis, e a gente vai fazer muita coisa boa aí ainda. E quem puder, quiser somar com a gente, vem junto, que a gente está aqui para crescer, para ser muito maior. E segue a gente nas redes sociais, o nosso perfil no Instagram é @Coletiva Feminista Popular. Acompanhe a gente lá, e se quiser saber de alguma coisa, é só mandar mensagem que a gente responde, vai acompanhando os nossos próximos passos aí. Ótimo, você deu o endereço, isso já foi bom, muito bom. Cristina. Eu queria agradecer acima de tudo e dizer que isso aqui é muito significativo, esse nosso encontro, porque você é uma pioneira, né? Você é uma mulher que está dentro da política há muito tempo, praticamente disse que nasceu na política, né? Pela família, a gente sabe de tudo. E eu quero que você agora veja essas meninas novas aí se empolgando. Então, o nosso principal dever é trazer as mulheres realmente para a política, mostrar que a gente realmente pode fazer uma política diferente, que a gente vai fazer uma política diferente e que a gente precisa de cada vez mais mulheres e mais pessoas junto com a gente para a gente fazer essa transformação. É isso, minha querida. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Eu quero ver vocês naquela Câmara. Se não for daqui a 4 anos, daqui a 5 ou 6. Espero estar viva até lá para ter esse prazer, entendeu? Porque para mim vai ser um prazer e, de certa forma, uma realização, entendeu? Então, vocês estão me dando esse motivo para me sentir mais realizada de uma luta de uma vida inteira, que eu estou vendo o resultado, demorou, está demorando, mas está aí, vocês são o resultado, tá? Muito obrigada por tudo e sucesso absoluto para vocês. Não desanimem, pelo amor de Deus. Beijos. Pode deixar, obrigada, tchau. Então, vamos agora conversar com um jovem, Gabriel Araújo, que é um novo talento petropolitano, que está surgindo no mundo das artes e que tem, vamos dizer assim, a possibilidade de demonstrar a sua vocação, tanto como musicista, como compositor, como escritor.
Então, vamos conversar com o Gabriel agora para ver o que ele também pode nos mostrar da possibilidade dessa juventude que nós temos aí. Nesse momento, eu tenho aqui o interesse todo especial de apresentar para vocês um rapaz, um jovem músico, Gabriel Araújo, que também é escritor, e que é, vamos dizer assim, um dos novos talentos que estão surgindo nessa cidade, que é berço de vários talentos culturais, né? Então, eu fiquei muito satisfeita de conhecer o Gabriel, conhecer a obra dele, alguma coisa da obra dele. Então, eu queria pedir até e pedir a ele mais tempo para a gente fazer uma entrevista maior, onde ele pudesse demonstrar um pouquinho a possibilidade, o talento dele enquanto músico, enquanto compositor e também enquanto escritor, não é? Porque ele tem um segundo livro que ele está lançando agora, que se chama Evolucionário, e tem também um vídeo que ele me mandou de uma música lemuriano, Olá, Tristeza, que eu achei linda. Então, eu queria conversar com o Gabriel e ele me contar tudo, como é que foi essa mutação ou não mutação, essa agregação da vocação de escritor com a de músico. Vamos conversar. Gabriel, é um prazer conversar com você aí. Muito prazer. Oi, Ana Maria, prazer enorme conhecer você. Boa noite aí para o pessoal, para você, pessoal de casa. E, então... como que é essa junção, né, que você perguntou, a música com a escrita? Não, deixa eu começar pelo começo primeiro, posso? Vamos lá. Você é um jovem. Então, a tua formação, você tem uma formação literária ou musical? Qual foi a primeira? Como é que foi isso? Então, eu brinco, né, eu estou me formando em faculdade de letras, né, na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, fica lá na URCA. E bem lá na Unirio, há tempos atrás, havia um projeto também de uma escola de música. Ainda está funcionando, né? Agora na pandemia parou um pouco, mas chamava-se Escola Portátil de Música. E eu frequentei a Escola Portátil de Música por 2 anos, violão, aprendendo MPB, uma coisa mais raiz da nossa cultura mais brasileira mesmo, né? E aí, né, essa é um pouco a minha formação, digamos assim, né? Ainda não estou formado em nada nesse sentido de ter diploma, mas tive um trajeto, né? Estou terminando a faculdade. Mas você ainda está em formação pela tua idade. Estou aí com 22 anos, né? Então né, estamos nesse período de formação. E aí você começou a descobrir, vamos dizer assim, o seu talento de forma musical primeiro? Como é que foi isso, essa descoberta? Então, eu comecei indo para a poesia, né? A poesia foi por influência de uma escola daqui da região serrana mesmo, é o Centro Educacional de Itaipava. Eu sempre falo o nome deles porque foi lindo o que eles fizeram, assim. Eles promoviam festivais de poesia na escola, né? E não exatamente na escola, né? Mas com os alunos da escola, eles alugavam um casarão, promenade, só para a gente fazer recitação de poesias. E era lindo. Nossa, aí não tinha só poesia, né? Tinha tudo, tinha dança entre um grupo e outro de poesia. Era muito legal. E aí, em certo ponto, eu falei assim, puxa, eu vou participar disso aí, cara, tá muito legal. Acabou isso, Gabriel? Hoje virou um festival cultural, tá abrangendo mais coisa, mas eu acho que a qualidade desceu um pouco, né? Assim, porque não é uma crítica destrutiva, mas é que, assim, era um clube só para isso, para poesia, era uma coisa, assim, gigantesca, né? E aí eu lembro que, na época, eu falava assim, cara, eu tenho que participar disso. E aí eu comecei a participar e eu falei assim, poxa, não é que eu tô ganhando prêmio aqui? Deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Aí eu fui começando a ler, gostar de ler, que eu não gostava, eu era jogador de futebol, queria isso, né? Queria isso para a vida, como todo menino, né? E aí, com o tempo, eu estava já com uma rotina de escrita legal e, de repente, comecei a cantar os meus poemas. Eu falava isso aqui, puxa, isso aqui dá uma música. Eu ficava matutando uma melodia na cabeça, tentando encaixar com a letra,
e saía uma música, eu falei, puxa, agora eu preciso tentar aprender a compor para não perder isso aí, né? E aí foi pela poesia que eu fui para a música. Então, e aí também tem um outro você conseguiu tem um outro primeiro detalhe. desenvolver essa tua capacidade musical, de letrista Isso. e de musicista, é isso? Isso, foi tudo pela poesia primeiro. E eu tive uma influência também do meu tio avô também é um poeta, compositor já aí das antigas, já tem uma história bem legal, então ele foi me apresentando algumas músicas e tal, me influenciando nesse lado, ele viu que eu tinha uma veiazinha para isso e foi lá me instigando, e estamos aí. E aí, então, você compôs esse Olá Tristeza, lamuriano? Deixa eu antes dizer o que é o lemuriano, né? Lemuriano é o nome que eu dei para o meu projeto musical, e ele, na verdade, é um conceito que me norteou durante toda a vida. Lemuriano Lemúria, né? É um continente perdido diante de Atlântida. É uma lenda, né? Aí especula-se, mas eu acredito em histórias, porque elas têm moral da história, elas ensinam. E aí, em certo ponto, eu falei assim, puxa, é tão legal a história de Lemúria, sabe? Eu comecei a aprender tanta coisa. Era um povo muito inteligente, era um povo que pensava outras coisas, assim, outra forma de pensar, sabe? Não é materialismo, até porque na época nem tinha essa coisa do, tem que ser dinheiro e tudo. Não, era uma coisa de evolução espiritual mesmo. E aí eu comecei a gostar muito disso, sabe? Será que essa civilização se perdeu ou pode trazer de novo em algum momento essa ideia de evolução moral, espiritual, né? E aí eu abracei esse nome, falei, Lemuriano, tá aí, vai ser isso o meu projeto, né, de vida. E eu acabei por diferenciar, pelo menos nesse primeiro momento, o Gabriel Lemuriano é aquele que compõe, e o Gabriel Araújo é aquele que escreve, que escreve livros. Interessante! E aí, assim, é aquela coisa, né? A gente, quando está estudando muito na faculdade de letras, vendo cada coisa interessante sobre diversos autores, acaba que a gente entra muito e abraça muito, e veste a camisa da literatura, e entende a profundidade do que é a poesia, esse conceito, né? E eu sempre tento dizer para as pessoas que a poesia não é verso, não é rima, não é nada disso, é só uma outra forma de ver o mundo. É um reaprender. Ela tem a ver com criança, tem a ver com infância, sabe? Aquela criança que inventa trocadilhos e formas de ver o mundo, criativa, sabe? Tem a ver com isso, né? E a poesia, eu acho que serve para nortear a gente, né, nesses tempos difíceis, por exemplo. Então, a poesia me levou para esse lado de tipo, cara, eu nem sei quem eu sou ao certo, então por isso eu me permito, por enquanto, ter duas identidades, vamos botar assim, para que fique mais ou menos entendido, é quase como se fosse um heterônimo, né? Sei lá, era um teatro dentro de mim que rola, né? O Gabriel escritor, o Gabriel músico, mas que ambos estão caindo, né? Sendo levados para o mesmo ponto, estão ali se confundindo no bom sentido, né? Então, Gabriel, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada aqui nessa entrevista para eu apresentar você cantando Olá Tristeza, né? Aqui fora, embora em minhas idas, nas linhas de partida, ruínas de outras vidas, sou fruto de outras eras, não sou mais quem eu era, nem o que me espera. O meu passo, traço no instante, andarilho de sonhos errantes. Olá, tristeza, talvez você me desconheça, não sei chorar,
Sei quem eu sou, então nada me passa em vão. Levo a clareza dentro. Eu escorri pelos seus dedos, não vou voltar. Sei quem eu posso ser, tudo que acontecerá há de ser certeza. Agora, então, Gabriel, vamos conversar com o Gabriel Araújo. Não é mais o Emuliano, é o Gabriel Araújo, que vai nos falar, então, do seu segundo livro. E o primeiro? Você não vai contar nada do primeiro? Posso contar. Rapidinho. Eu brinco. O meu primeiro livro, tá aqui ele, bonitinho, chama-se Esperança, tá dando para ver aí? Acho que tá. A ideia é um pouco parecida com esse livro novo. Esperança. É um neologismo, né? É esperança. Esperança, tá. Isso, Maravilha. é espera com ânsia, alguma coisa assim. Isso. Aí, o Esperança basicamente foi uma espécie de diário. A ideia é que, assim, eu consigo explicar rapidamente os dois livros, né? Mas eles são muito parecidos. O Esperança, na verdade, foi um processo de me acostumar com uma nova visão de mundo que eu fui aprendendo, lendo filosofia, lendo um monte de coisa. E é a seguinte: as coisas que acontecem fora da gente, elas são uma metáfora para o que acontece dentro de nós. Então, aqui no livro, no Esperança, por exemplo, eu me vali de acontecimentos históricos que aconteceram no Brasil, tipo a greve dos caminhoneiros, para explicar uma coisa que é do ser humano dentro, no mundo interno nosso. Porque se você... Aí pensam sempre assim, cara, eu preciso me conhecer, o pessoal sempre fala, a gente tem que se conhecer. Mas quando você olha para dentro, você não vê nada. Já pensou nisso? Tipo, você fecha os olhos e fala assim, caramba, cadê os pensamentos? Eles são metafísicos, eles não existem visivelmente. Então você precisa de alegoria, de metáforas, para entender. Então eu peguei, por exemplo, esses acontecimentos de fora para tentar entender o mundo interno nosso. Então o Esperança, ele é um personagem do livro, né? Ele é uma narração, na verdade, meio poesia, meio narração. As poesias elas vão se completando e formando uma história, que é a história nossa, né? É um personagem, eu chamo de ser urbano, que é um trocadilho, ser humano, ser urbano. E a ideia é que o ser urbano é aquele ser que... Aí você pensa no ser humano hoje, como é que ele é? Meio estressado, cinzento, sabe? Raros momentos de felicidade, sabe? Muito trabalho, aquele estresse de, não vou conseguir pagar a conta, aquela coisa sempre estressada. E eu quis fazer uma mudança, sabe? Uma trajetória para esse cara aí, do cinza para o verde, né? Que essa é a capa do livro, né? E do cinza para a cor. O verde é a cura, é a esperança, é a verdade, qualquer coisa nessa clave. Então, simboliza a saída do ponto A para o ponto B, né? Essa trajetória de conhecimento, de autoconhecimento. O evolucionário está aqui. Tá dando para ver? Evolucionário. Esse você vai lançar ainda, Gabriel? Então, o que aconteceu, né? Por conta de pandemia, a gente não conseguiu estar presencial e tal. Eu vou lançar ainda no dia 30, agora de janeiro, pelo perfil da Nobel no Instagram, numa live. Que vai ser, se eu não me engano, às 18 horas. Aonde? Vai ser no perfil da Nobel, no Instagram, e eu acho que no YouTube também, não me lembro. Eu acho que só no Instagram. Você vai fazer virtual, né? Vai ser virtual, né? Não vai ser Tá. Presencial, não, né? Por Tá. conta dessa pandemia. Tá. E o evolucionário, ele é justamente um diário, né? Assim como o Esperança, ele vai coletando esses acontecimentos ao longo do ano para poder entender o mundo interno. Só que o evolucionário é o dobro do Esperança em questão de tamanho,
e é mais profundo, eu diria. Claro, a gente tende a melhorar um pouquinho mais a cada livro. E aí eu fui tentando desbravar outros terrenos do mundo interno, né? Eu chamo mundo interno, para poder que as pessoas também vejam essa coisa da pandemia de outra forma. Porque teve muito acontecimento, né? O livro foi produzido, na maior parte, né, durante a pandemia. Eu lembro aí que eu entrei em quarentena dia 21 de março de 2020. Então, o livro foi escrito até outubro de 2020. Então, o tempo foi isso aí tudo de quarentena, alguns meses de quarentena, e o livro foi se dando, né, tentando se apropriar desse acontecimento de fora para tentar entender o eu interior, né? Então, quer dizer que você, de certa forma, fez um livro contando a evolução sua ou de alguém durante essa pandemia, esse isolamento social, que faz com que a pessoa comece a se conhecer melhor e evoluir enquanto gente, como pessoa, como ser humano. É isso? É mais ou menos isso? A grande sacada do personagem do evolucionário, principalmente, é que eu estou falando de mim, mas, ao mesmo tempo, eu estou falando do outro. É 50% Perfeito. Eu, 50% o outro. Então, é uma coisa para... o percurso é um pouco esse, né? O livro ele é dividido em 3 capítulos, né? O primeiro eu chamei de Instituto do Instinto, o segundo eu chamei de Lição de Casa, e o último eu chamei de Igreja Matriz. Então, são todos lugares do nosso mundo interno. O instinto é aquela coisa, né? A gente sempre tem medo de alguma coisa, a gente tem medo do vírus, tem medo de sei lá, pensa, o medo é geral. Então, é importante reconhecer esse medo. Às vezes, a gente não para perceber as reações que a gente tem diante da vida, as emoções que surgem, né? Quando a gente passa a perceber, é que a gente consegue mudar. É como se fosse uma luz iluminando a escuridão. E aí, vamos para a lição de casa, né? Que é bem isso, né? A gente, enclausurados nos nossos recintos, né? Nas nossas casas, tendo tempo e tendo condições para poder ler a si mesmo, né? Olhar para dentro e tentar se entender nas entrelinhas o que está acontecendo dentro de nós, nesses tempos incomuns, né? E aí a Igreja Matriz seria a consolidação desse, seria o último capítulo, né? A consolidação desse processo todo de autoconhecimento e tentar de auto-perdão também, de aprendizado com os próprios erros e tal. E sempre utilizando, né, grande parte das vezes, nem sempre, né, no livro, mas pegando esses acontecimentos de fora para se entender. E aí fica mais palpável, né? Meu Deus do céu, eu queria que você lesse um trechinho pequenininho do livro, mas antes eu queria que você dissesse quando é que você vai fazer esse lançamento, não é? E com horário, tudo direitinho, para as pessoas poderem anotar e acompanhar isso, porque eu acho que vale a pena, entendeu? Essa tua trajetória dentro desse livro deve ser uma coisa muito interessante. Eu quero acompanhar isso e quero ver, quero sentir isso de perto. Poxa, que legal. Então, vai ser no dia de domingo, às 6 horas, como eu falei, né? Estou bem empolgado também para lançar ele oficialmente, né? Mas vamos lá, vou dizer um poeminha. No dia de domingo, dia 30/1, é isso? Isso, esse agora, janeiro, né? Isso. Esse mês agora. Vamos lá. Gosto muito desse poema aqui. Diz assim, Complexo de Bauman é o nome do poema. Peraí, deixa eu só te fazer uma pergunta. São vários poemas, então? Sim, vários poemas que eles vão formando uma história. Entendi. Tá. Dessa forma, né? Conforme você vai lendo. Diz assim, derramar o Atlântico no abismo da garganta. Tal a sede que se deve ter por profundidade. Navegar num instante com a virtude almiranta. Jogar redes para colher cardumes de verdades. Durante a tempestade já vive a bonança.
feito o marinheiro ágil que não chove à própria vista. Se na modernidade é adulto ser criança, não seja naufrágio por amor às balsas perdidas. Que lindo, cara! Muito bonito mesmo! E sabe de uma coisa? Dá curiosidade da gente ler tudo. Poxa, fico feliz com isso. Olha aqui, eu te desejo o maior sucesso, tá? No dia 30, Poxa, obrigado. 30 de janeiro, às... Que horas 18 horas no perfil... No 18 horas, 6 da tarde, no perfil da Nobel, vai ter uma live lá. Então, gente, olha só esse lançamento desse livro evolucionário do Gabriel Araújo, que eu tenho certeza vai fazer o maior sucesso. E, Gabriel, eu te desejo, independente do lançamento do livro, um maior sucesso, porque eu sei que você tem uma carreira pela frente aí brilhante, porque você já demonstrou toda a sua capacidade e a sua vocação para a arte e para, vamos dizer assim, a sensibilidade das coisas. Parabéns. Um menino da sua idade, para mim você é um menino, não é? Mas já com esse potencial de entender o ser humano e transmitir isso pela arte de alguma forma. Meus parabéns, muito obrigada pelo teu tempo aqui conosco e desejo que você seja muito bem-sucedido, tenho certeza que vai ser, tá? Poxa, muito obrigado, Ana. Então, gente, eu estou até com uma camisa aqui com uma frase do livro, ó, já um spoiler de um dos primeiros poemas, diz assim: século XXI, te admiro 3 vezes cético. É uma brincadeira? É uma brincadeira, um trocadilho, né? Mas muito bom o trocadilho, muito bom, muito bom. Agradeço aí. E o que eu posso fazer para encerrar? Talvez uma música? Será que dá tempo ou não? Se você for rapidinho, dá. Tudo que nos acontece tem razão maior. E quem é cego não vai entender que há muito mais além para ver. Tudo que acontece fora está dentro de nós. Nossas células em quarentena. O vírus do medo envenena. Cada um com sua cruz. Cada um com sua luz. O amor será o melhor remédio contra o mal. Se você estiver só, nunca tema o pior. Você escolhe sucumbir ao tédio por ser melhor. Muito bem, Gabriel, muito obrigada, hein? Até a próxima, sucesso para você, tá? Então, com essa música do Gabriel, a gente termina o programa de hoje.